Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós começamos agora uma série falando a respeito da visão da igreja. Veja que eu sou responsável, um dos responsáveis pela visão do ministério, e me cabe explicar, ensinar, orientar, falar, insistir em ensinar, em explicar a visão da igreja, a visão da nossa igreja, certo? Eu quero dizer com isso que muitas vezes nós desanimamos em falar com as pessoas, porque as pessoas não ouvem a primeira vez. Mas Paulo disse assim: eu não vos canso de falar a mesma coisa, porque é segurança para vós. Então a visão da igreja é o jeito que a igreja vê as coisas. A visão do ministério, a visão do avivamento mundial, ela é muito importante para nós que estamos seguindo no Senhor aqui no nosso ministério, no avivamento mundial. Nós temos uma visão, nós temos um rosto, e nós precisamos difundir esse rosto, nós precisamos explicar como nós cremos, de que maneira nós cremos nas coisas. Se você chegou à igreja, veio do mundo, você já vai começar a entender a visão do ministério, a visão da igreja. Você não tem outra visão na sua cabeça a não ser a visão que você tinha da igreja quando você era do mundo. Porém, se você vem de outra igreja, é preciso que você preste muita atenção nesses estudos. Não que tudo que você tenha aprendido na outra igreja, no outro ministério, seja errado. Não, é que cada ministério tem a sua visão, e nós não podemos, por exemplo, caminhar com a visão de outro ministério dentro do nosso. Nós já temos a nossa visão. Então as pessoas que chegam aqui, elas não podem, e elas não devem, e elas não vão colocar a visão de outro ministério dentro do Ministério Avivamento Mundial. Elas têm que seguir, elas têm que andar na nossa visão, na visão que Deus deu para nós. Então é muito importante esse estudo. Eu queria que você acompanhasse cada vídeo com muito amor, com muito respeito, com seu coração aberto, para que você possa se deliciar e você possa experimentar a nossa visão, que é a visão da palavra de Deus, o nosso jeito, o nosso olhar de ser, de ver a igreja do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, em primeiro lugar, já que nós estamos falando da visão da igreja, de como a igreja vê as coisas e de como nós vemos a igreja, como nós enxergamos as coisas, cabe aqui para nós o que é a visão? Visão é um ato de ver, certo? Jesus disse assim, que os nossos olhos devem ser bons. O que é um olho bom? Um olho bom é um olho normal, é um olho comum, é um olho simples. Todo olho já por si mesmo é normal, é simples, já é bom, já tem vista, já tem visão. Ou seja, como que nós vamos ter a visão da igreja? Simplesmente olhando as Escrituras e vendo como o Espírito Santo nos dá a interpretação. Existem muitas maneiras de ver, certo? Existem muitas formas de ver uma mesma coisa. Por exemplo, na política, nós temos visto como as pessoas estão vendo diferente a política. Uns para o lado da direita, outros para o lado da esquerda, e assim vai. Então, você pode ver também o lugar onde você mora de um jeito, e eu ver o mesmo lugar que você mora de outro jeito, né? Nós vemos as roupas, cada um tem um estilo de roupa, uma maneira de enxergar o que é moda, e hoje há um respeito já por isso, né? Respeitar a opinião, o jeito que as outras pessoas se vestem, e assim vai, né? Se nós subirmos uma montanha, eu subir pelo lado sul, você subir pelo lado norte, cada um de nós vamos ter uma visão, certo? Então a visão é algo a princípio subjetiva. É por isso que nós precisamos colocar nossos olhos naquilo que Deus deu
para nós enxergarmos, as pautas que Deus deu para nós enxergarmos. Então nós damos muita ênfase em alguns assuntos e nem muita ênfase em outros, justamente por causa da visão. Por exemplo, nós aqui do Ministério Avivamento Mundial, nós queremos entender, compreender o Evangelho da graça. Nós não queremos mais misturar a lei com a graça, porque isso existe, nós já fizemos isso aqui, e isso existe muito em quase todos os ministérios. É uma mistura de lei com a graça, e nós decidimos deixar a lei para viver o Evangelho da graça, o Evangelho simples que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos sintetizaram através das cartas. Já existem outras igrejas que elas fazem campanhas baseando-se em passagens, em textos do Velho Testamento, do que aconteceu com Israel. Não é o nosso caso, nós não vamos nos pautar e nos guiar por textos que aconteceram com Israel e fazer campanhas a respeito disso. Nós não vamos misturar o Evangelho da graça com as dispensações passadas, com a dispensação da lei, com a dispensação do governo humano, dentre outras dispensações. Então, nós temos essa visão de enxergar o Evangelho da graça, e nós estamos nos esforçando, cada um de nós, eu como líder, aqueles que pregam a palavra, os estudos, os ensinos, eles têm por base isso. 2, nós queremos viver como o justo deve viver. O justo vive da fé. Então nós temos essa característica de querer viver a fé, de não querer viver o natural, de não querer aceitar que as coisas naturais, elas descendem de uma fonte natural apenas, mas nós sabemos que descende do espiritual, e a fé é a maneira que eu devo viver. Eu devo viver por certeza e convicção, não por vista. Já outras igrejas, elas decidiram viver pelo emocionalismo, o Evangelho para a alma, tocando as pessoas nos que elas estão sofrendo, sentindo, deixando as pessoas sentir a dor e dando uma palavra que massageia a dor. Nós temos outra visão, nós não queremos massagear a dor, nós queremos andar de vitória em vitória, porque o justo vive da fé. Nós não queremos ficar dando ênfase, dando destaque à alma, nós queremos falar das coisas do Espírito. Então veja, é uma maneira do Evangelho, essas igrejas que pregam para a alma, essas igrejas da autoajuda, que dão palavras de autoajuda, os coaches, é uma maneira de ver o Evangelho. Nós não queremos e não vamos ter essa maneira de ver, porque Deus nos deu outra direção, o viver pela fé. Bom, dentre outras coisas, por exemplo, nós estamos entendendo muito o que é estar em Cristo. Porque já que nós estamos no tempo da graça, nós vemos a graça, e uma das expressões tão fortes dos escritos de Paulo, essa expressão estar em Cristo, só em Efésios acontece 36 vezes, só no livro de Efésios, 130 a 150 vezes em todo o Novo Testamento, com seus derivados dele, esse tipo de derivado de estar nele, né, dele, por ele, são quase 250. Então nós estamos estudando o que é estar em Cristo. Então isso também define a nossa visão. Por quê? Porque nós não estamos na lei. Isso é muito importante. Nós estamos em Cristo. Cristo cumpriu a lei. Nós cumprimos a lei porque nós vivemos em Cristo. E nós não precisamos da lei para ser salvos. Nós somos salvos por Cristo. Então isso faz toda a diferença. Porque existem igrejas que estão guardando alguns pontos da lei. Algumas igrejas estão guardando até dias que se relaciona ao povo de Israel, mas eles estão trazendo para cá esse sistema de agradar a Deus, de serviço a Deus, né? Pessoas estão se vestindo de sacerdote, de sumo sacerdote, colocando mitra, colocando éfode, fazendo essas coisas. Nós vamos viver em Cristo, nós decidimos que nós precisamos viver nesse Cristo. Então, outra maneira de nós entendermos as coisas, certo? Nós estamos entendendo que
nós já somos abençoados, porque se nós estamos em Cristo, nós estamos assentados com Ele, nós temos todas as bênçãos, nós somos mais do que vencedores por Ele, nós podemos tudo nele. Então isso nos faz crer que nós já somos abençoados, que nós não temos que caçar e ficar implorando por bênçãos. Existem igrejas que fazem campanhas, nós já fizemos isso também, fazem campanhas para que as pessoas tenham bênção, e nós estamos falando, porque nós estamos em Cristo, que nós já somos abençoados, que nós não precisamos fazer nada, porque é graça para receber, simplesmente nós temos que andar naquilo que já está feito, naquilo que é feito. Então isso é visão. Então veja como que nós nos diferenciamos, certo? Existem, por exemplo, igrejas que batem na revelação. Deus mandou falar, Deus revelou, é a macumba, é o feitiço. Nós não damos ênfase a revelações que sejam no sentido de mostrar a vida da pessoa fora de Cristo. Nós damos ênfase à palavra, ou seja, nós queremos a revelação das Escrituras. Então veja bem, então existem igrejas que elas estão alicerçadas num dom, seja de revelação, aí tem um profeta lá, o dia que o profeta não prega, vai quase ninguém na igreja, porque as pessoas não vão pelo ensinamento, elas vão pela revelagem, não é verdade? Outras colocaram os seus ministérios debaixo de um dom de curar, então tudo gira em torno de curas. Nós decidimos colocar em torno da palavra, do ensinamento. Então nós estamos nos esforçando para ensinar cada vez mais. É os vídeos, é apostila, é livro, é seminários que nós vamos fazendo, estudos para obreiros, estudos para músicos, estudos para novos convertidos. Nós vamos lutando para que a palavra seja a revelação central. Então veja, há muitas maneiras de conduzir o evangelho. Nós vamos dizer que as igrejas estão erradas, que as igrejas que têm usos e costumes, eles estão errados. Por exemplo, eles se vestem de uma maneira mais conservadora, eles estão errados. Não, a maneira que eles têm de ver as coisas, certo? Eu não creio em usos e costumes. Eu creio que nós temos que nos vestir apropriadamente, nos vestir bem. Nós temos que ser pessoas que nos sentimos bem ao nos vestir, porque a roupa fala muito da nossa personalidade. Então nós não podemos ser depravados, nós também não podemos ser relaxados, nós temos que nos vestir bem e de maneira ordeira, de maneira que não dê escândalo às pessoas. Mas cada um tem uma maneira de conduzir, certo? Então, por exemplo, a maneira de conduzir o culto. Nós temos um estudo que chama Metodologia de Culto, que explica como que nós conduzimos os cultos. Outras igrejas conduzem de maneira diferente. Nós entendemos que a ceia, ela é de um poder extraordinário. Outros fazem a ceia uma vez por ano. Nós fazemos uma vez por mês e temos trabalhado para estar fazendo mais e mais ceias. Então, isso relaciona-se à maneira de ver, à maneira de enxergar. Então, nós queremos viver no Espírito, certo? Ou seja, nós não queremos bênçãos para a nossa vida da carne, nós queremos viver no Espírito. Então, é uma visão. Então, a pregação, ela é baseada na visão que nós recebemos. É graça, é estar em Cristo, nós já somos abençoados, certo? Nós temos que andar no Espírito, nós cremos no falar em línguas como edificação da nossa fé. Então é a maneira que nós cremos, é a maneira que nós enxergamos, a visão, portanto, resumidamente, é o entendimento. Qual é o entendimento do ministério? Qual é o entendimento da igreja? Então, eu já estou passando aqui algumas das matérias que são mais importantes para nós, né? Nós prezamos também por evangelização, nós queremos evangelizar, nós queremos investir em carros de som, em outdoor, em vídeos patrocinados no Facebook, dentre outras coisas mais, são cartas que nós entregamos, nós visitamos, ou seja, nós cremos assim, outras igrejas não acreditam desse jeito.
mas elas estão erradas? Não, eu não estou aqui para falar das outras igrejas. Eu só estou aqui para fazer o parâmetro, para mostrar que nós temos uma visão e que nós temos que seguir a visão que o nosso ministério tem do que é evangelho, do que é igreja, do que é corpo de Cristo. Então essa visão da igreja, ela é também importante para definir como nós vamos ver as coisas lá fora, no dia a dia, certo? Então, existem muitos exemplos bíblicos, por exemplo, né, dos 12 espias, 10, né, os 12 viram uma terra só, que mana leite e mel, com seus gigantes, com suas cidades fortificadas, com seus armamentos bélicos, e o relatório foi baseado naquilo que eles viram e naquilo que eles entenderam, na visão deles. 10 entenderam que aquela terra de fato era cheia de fartura mesmo, todavia os gigantes que nela havia e as cidades fortificadas eram intransponíveis. Então veio um relato de impossibilidade, e dentro desse relato de impossibilidade veio junto a incredulidade, a dúvida, a descrença na promessa de Deus. Já os outros 2 espias ficaram 40 dias e viram a mesma terra deleitosa que mana leite e mel, viram os mesmos gigantes altos, fortes, truculentos, viram as mesmas cidades fortificadas com muralhas que pareciam ser intransponíveis, mas ao verem, eles simplesmente sentiram outra coisa, eles entenderam outra coisa. Eles não pautaram o seu relatório nem na fartura da terra e nem também na altura dos problemas. Eles basearam o relatório na promessa que Deus tinha dado, que aquela terra seria do povo de Israel. Então veja que o jeito que nós vemos as coisas define muito como nós vamos viver. Porque se eu pregar aqui que nós temos que ser abençoados ainda, que nós temos que buscar bênçãos, o que vai acontecer? Nós vamos acreditar que nós não somos abençoados, e para ser abençoados nós temos que fazer alguma coisa, certo? Mas se eu pregar aqui em Cristo, nós já somos abençoados, nós já temos as bênçãos, nós temos que andar no Espírito e viver Cristo, e ao viver Cristo nós já somos abençoados. Então a ênfase, o olhar, o entendimento, ele é completamente diferente, e ele vai definir o jeito que nós vamos viver. Então nós vamos viver falando: eu já sou abençoado, eu estou em Cristo, eu ando no Espírito, e todas as bênçãos vão se manifestar em minha vida. Entende como que é o jeito que eu ensino, o jeito que eu prego define como as pessoas vão viver lá fora, como as pessoas vão fazer a oração. Então a oração de alguém que está sendo ensinado que ele ainda precisa fazer alguma coisa para ser abençoado, faz a campanha, faz o jejum, faz a vigília, ele vai viver então em prol de ser abençoado, buscando a Deus, não por Deus, mas para ser abençoado, certo? Então ele vai viver nessa atividade para ser abençoado. A oração dele vai ser: Pai, me dá a bênção, Pai, eu estou aqui, eu fiz isso, Pai, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Já se eu ensino que Cristo nos abençoa e nós somos abençoados em Cristo, a oração é outra: Pai, eu já sou abençoado porque Cristo já me abençoou, eu creio nessa bênção, eu já estou no Espírito e eu estou vivendo essa bênção em nome de Jesus. Veja que a oração, ela é completamente diferente, a paz é completamente diferente, porque um está pautado em fazer as coisas para ser abençoado, o outro está pautado no que Cristo fez para ser abençoado. Então você consegue entender que ao olhar dos espias para a terra, é a mesma terra, mas são olhares completamente diferentes. Nós vemos, por exemplo, outro exemplo do Golias, que vinha, afrontava Israel por longos 40 dias, aquele gigante de 3 metros e tanto de altura, e todos viam um incircunciso filisteu, invencível, parecia ser um homem que ninguém poderia vencer. Saul e os generais de Israel, eles ao olharem a aparência de Golias e a voz e as afrontas, eles se amedrontaram. Mas quando Davi chegou, parece que Davi, ainda que vendo o tamanho do gigante, ainda que ouvindo a voz grossa e áspera de Golias, ele simplesmente disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então veja que Davi foi e venceu o gigante. O
Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi falou 5 vezes antes de encarar o gigante que o gigante já estava vencido. Veja, para Saul e para os seus generais, alguém tinha que vencer o gigante. Para Davi, o gigante já estava vencido. Olha como define as coisas, a visão da pregação, a visão da igreja, a visão do ministério. Por quê? Porque se eu pregar que o Golias está de pé, que o Golias é poderoso, que o Golias está na minha vida, que o Golias está na tua vida, nós vamos ficar lutando contra o gigante. Mas se nós crermos que o gigante já foi vencido e que lá na cruz Jesus despojou Satanás, e é como se ele estivesse despojando o Golias, nós vamos viver diferente, porque nós não vamos viver acreditando que o gigante ele está vivo, o gigante está vencido. Então veja que a Bíblia ela vai começar a mostrar o entendimento. É o entendimento, a visão é o entendimento de cada um. Uns entendimento de derrota, outros entendimento de vitória. Então, dentro desses exemplos que eu dei a respeito da maneira que nós pregamos a palavra, né? Falei de graça, de estar em Cristo, de andar no Espírito, de já ser abençoado. Depois eu dei os exemplos dos espias de Davi. Com tudo isso eu quero mostrar que nós temos uma identidade, que nós forjamos uma identidade. Com o passar dos anos, aprendendo a palavra, sendo experimentado entre os irmãos, na igreja, entre as pessoas, nós fomos forjados, nós recebemos uma identidade espiritual para poder passar para as pessoas. Então, nós não somos uma igreja que é misturada, por exemplo. Nós não somos outra igreja. Nós não somos o eco de alguém. Você entende? Nós não estamos ecoando uma outra visão. Nós temos uma visão que o Espírito deu para nós e que nós estamos tentando andar nessa visão. E o estudo já é para isso, as pregações, para que andemos na visão. E se nós andarmos na visão, nós comungaremos da visão do Espírito para nós. Nós somos uma parte do corpo universal de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que nós temos essa visão e nós vamos andar nessa visão. E que nós não somos melhores do que as outras igrejas. Nós não somos inferiores a outras igrejas. Nós somos o que somos. Nós somos diferentes porque foi dada uma visão de uma maneira diferente para nós. Então você chegou aqui do mundo, você vai ter a oportunidade de comungar dessa visão e aprender dessa visão e não misturar as coisas. Se você veio de outro ministério, você vai guardar aquilo que o Espírito colocou em você, porém você não vai ficar preso nas coisas que você aprendeu em outro lugar, porque você agora vai receber a identidade, você vai receber a visão, o entendimento, a maneira de ser, de crer e de viver do ministério Avivamento Mundial. E quanto mais nós entramos na visão, mais nós seremos honrados e abençoados, porque nós vamos estar crendo nas palavras que o Espírito Santo traz para nós e vivendo essas palavras e consequentemente aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus tem para nós no individual, no nosso chamamento individual vai se cumprir, e aquilo que Deus tem para nós no chamamento coletivo também vai se cumprir. Sabe, existem pessoas que elas acham que elas não precisam da igreja. Por exemplo, elas têm um dom e elas acreditam que o dom delas é independente da igreja. Já aconteceu isso, de pessoas receber dom aqui no nosso ministério e a pessoa achar que o dom dela era maior do que a própria igreja, a unção da igreja. E essa pessoa então ela começa a viver pelo seu dom, ela começa a basear o ministério dela no dom que ela tem, e ela vai viver o dom dela fora da igreja. E não existe nenhum dom que seja maior do que o ajuntamento do corpo de Cristo. E essas pessoas, ainda que elas tenham o dom de Deus, elas sucumbem porque elas precisam da visão, do amparo, elas precisam da graça do corpo de Cristo para exercer seus dons com maestria. Então, se você está inserido na visão do ministério, os teus dons
os teus dons pessoais vão aflorar de maneira extraordinária. Mas se você quiser aflorar seus dons, achando que os seus dons são superiores à unção do ministério, então seus dons vão minguar. E você pode ir para outra igreja, eles vão minguar lá também, porque nós precisamos nos adequar ao ministério de Cristo, a visão da igreja, a visão do ministério. Então esse é o primeiro vídeo, você pode ser abençoado. Nós vamos estar seguindo nesse rio para a glória de Deus.